Olá, meus amigos. Olha, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou passando aqui rapidamente para a gente comentar um texto, que é o texto de Atos capítulo 13, quando Saulo passa a ser chamado de Paulo na sua primeira viagem missionária, que vai compreender aí de Atos capítulo 4, Atos 13, 4, estou com Atos abertos aqui, Atos 13, 4 a Atos 14, 27, primeira viagem missionária de Paulo, sendo que nós queremos abordar só o assunto da troca de nome, porque Paulo ele era um homem de dupla cidadania, hebreu de pai e mãe, da tribo de Benjamim, e tinha a sua cidadania romana. Então vamos lá, a base era Antioquia da Síria, né, onde eles se concentraram ali para dali saírem para as suas viagens missionárias. Nós vamos ler do 13:4, que diz assim, ó: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Seleucia era a zona portuária de Antioquia da Síria. E dali navegaram para Chipre. Chipre, a primeira ilha, a partir de que eles saem de Seleucia. Então, essa viagem de Seleucia para Chipre compreende 113 quilômetros. Lembrando sempre que essa viagem ela ocorreu entre o ano 46, entre os anos 46 a 48 depois de Cristo. Então, chegando ali em Chipre, né, chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica e tinham também João como auxiliar, João Marcos, o autor do segundo evangelho. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, então eles atravessam toda a ilha até Pafos, o que compreende aí 160 quilômetros de leste a oeste, tá? De Salamina a Pafos, 160 quilômetros, de leste a oeste ou do oriente ao ocidente. Depois você dá uma olhadinha no mapa, tá bom? Então eles chegam em Pafos. Pafos era um centro de adoração aos deuses, né? A deusa principal ali era a Vênus, a Afrodite, a deusa grega, e tendo aí todas os seus cultos e suas orgias, era o que imperava na ilha. Então, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Olha que coisa. O Bar Jesus, o filho de Jesus, ele já chama de falso profeta. O filho de Jesus trabalhando para o diabo. Fica a dica aí, hein? Olha, que coisa. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era o principal administrador da ilha, o procônsul. Cadê? Que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, que é o Bar Jesus, o filho de Jesus que trabalhava para o diabo. Ó, é estranho isso. Porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ele queria manter o procônsul na sua cegueira para que ele continuasse fazendo as suas mágicas manipuladoras. É muito ruim quando, em nome de profeta e em nome de ser filho de Jesus, as pessoas viverem enganando. Coisa séria. Mas vamos lá. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, todavia, no capítulo 13, no versículo 9, ali Saulo começa a ser chamado de Paulo, pelo seu nome romano. Ó, vamos lá. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Ó, o filho de Jesus
Paulo denomina como filho do diabo, porque o filho de Jesus trabalhava para o diabo. Então você acaba sendo filho daquele a quem você trabalha. Tá entendendo o trocadilho? Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí Paulo dá uma sentença aí. Mas vamos lá para essa troca de nome. Algumas pessoas tiveram um nome na Bíblia trocado por Deus. Exemplo, Abraão, Sarai, Jacó. Tivemos Oséias, que Moisés passa a chamar de Josué. Tivemos Simão, que Jesus passa a chamar de Pedro. E Saulo, que tinha o seu nome romano. Todo romano, ele tinha mais de 3 nomes. Era o prenome, o nome e o cognome. Então Paulo também tinha. Qual era o nome de Paulo? Lúcius Sérgius Paulus, conhecido como Paulo. Esse era o nome de Paulo. Então na ilha de Pafos, em Chipre, na ilha de Chipre, no local, na cidade de Pafos, em Chipre, Saulo passa a ser chamado de Paulo. E dali em diante, nós vamos só ouvir o nome Paulo, que era o seu nome gentio. Então, o nome de Paulo não foi Deus que trocou, ele já tinha esse nome pela sua dupla cidadania, que era a sua cidadania romana, e dali em diante, de Pafos em diante, 13:9 de Atos, ele passa a ser, no decorrer da história, sendo tratado com o nome de Paulo. É claro que eu penso que para os judeus, os mais próximos dele, ele continuava sendo o Saulo, o grande Saulo que foi formado e criado ali aos pés de Gamaliel. Tá bom? Então fica aqui o nosso quadro, dando aí uma explicação de um texto, esclarecendo aí dúvidas. Tá bom? Um grande abraço, até a nossa